Beleza, meus amigos? Voltamos aqui. Então, dando continuidade aqui à nossa aula, a gente viu na aula passada, o que? Os princípios mais fundamentais, Criar um grupo de usuário, criar um usuário, receber a senha dele, ver como que foi feita essa dinâmica. E agora chegou a hora de se autenticar. Mas antes de demonstrar essa etapa de autenticação, eu quero mostrar essa página aqui, que é a página de todas as ações, possíveis de se fazer no Cognito. Cada link desse aqui é um serviço que o Cognito disponibiliza. Então, vemos aqui que são muitos serviços. São diversos serviços, temos serviços aqui a nível de admin, serviços a nível de usuário comum. Mas cada serviço aqui, ó, por exemplo, esse aqui é o serviço de listar usuário. Ele tem um exemplo aqui da request, ele tem a informação se o atributo ele é obrigatório ou não. E por aqui é possível se basear nas chamadas e começar a utilizar os recursos que o Cognito possibilita. Para o nosso exemplo, vamos utilizar um serviço chamado initAlf. Esse serviço é o serviço de login, é o serviço que efetivamente realiza o login do usuário. Esse aqui, ó. Aqui tem toda a documentação dele, como que é feito o post dele, no caso, como que é feita a requisição, os parâmetros que são obrigatórios, esse aqui não é, esse aqui é obrigatório, que é o fluxo de autenticação, qual fluxo de autenticação iremos fazer. Client ID é obrigatório. Então, por aqui é possível já ter uma ideia de como começar a utilizar os recursos do Cognito. Eu vou deixar esse link disponível em algum documento e na descrição do vídeo. Depois vocês podem consultar que vocês terão essas informações. Bom, eu quero demonstrar primeiramente como que realizamos a chamada através do terminal do AWS. Então vamos vir aqui em serviço, Cloud Shell. Esse Cloud Shell nada mais é do que um terminal Linux. É algo bem prático que tem aqui dentro da plataforma AWS. E eu já tenho aqui um esqueleto da chamada que eu vou fazer. Eu vou usar o AWS CLI, vou chamar o serviço Cognito IDP. Esse parâmetro aqui ele será informado em todas as requisições. Essa parte aqui eu mudo. No caso aqui eu estou chamando initAlf, mas aqui ele já muda, vai ser admin. Aí eu tenho mais uma informação por que são duas chamadas. Lembra que quando criamos o usuário foi criada uma senha temporária? Pois é, essa senha temporária, ela, por questão de segurança, o usuário não deve ficar utilizando para realizar o login. É mais seguro que o próprio usuário defina uma senha da própria da vontade dele, uma senha que ele julga ser segura e uma senha que ele faça a definição. Então essa senha aqui que foi enviada pelo Cognito, que é uma senha temporária. Então o Cognito ele vai forçar o usuário no primeiro acesso a realizar a troca dessa senha. Aqui eu só quero mostrar que o status desse usuário está dessa forma, forçar a alteração de senha. Eu vou fazer a primeira chamada e a gente vai ver o que vai acontecer.
Vamos pegar aqui o atributo aqui, né, do fluxo de autenticação, a gente vai manter como user password auth. O client ID, vamos buscar aqui no Cognito. Vou só pegar aqui. Vamos buscar aqui o client ID. Vamos entrar aqui no grupo de usuário, integração da aplicação. Vamos aqui na informação, né, cliente de aplicação, e vamos pegar esse ID do cliente. Esse ID do cliente vamos substituir aqui. Esse esqueleto aqui eu vou deixar também um documento para depois vocês poderem consultar e usar como referência. O e-mail aqui é o meu, msousacode@gmail.com. Vamos pegar a senha temporária, essa aqui, vamos trocar, vou colocar aqui, deixa eu apagar, faremos a chamada. Colei, enter, ele fez a chamada, beleza. O que ele retornou? Ele retornou uma session, né? Somente uma sessão, um hash de uma sessão. Ele deveria retornar os tokens, mas por que ele não fez isso? Ele não fez isso porque eu preciso, como é o primeiro acesso, eu preciso informar uma nova senha para esse usuário. Eu não posso autenticar com a senha temporária. Então lá no front-end, o nosso front-end, o que ele deveria fazer? Ele deveria fazer essa primeira chamada, receber essa sessão e verificar, por exemplo, por esse atributo aqui, ó, o changeling name. Se veio novo password requerido no retorno, ele direciona para uma nova tela solicitando que o usuário cadastre uma nova senha. E aí essa segunda chamada vai ser essa aqui, ó. É a chamada onde o usuário ele responde ao desafio da troca de senha. E aqui, basicamente, a gente repete o ID do cliente aqui, né? Coloca o client ID. Aqui tanto faz, tá, gente? Se com aspas, entre aspas duplas ou sem, tá? Isso aqui não vai impactar na chamada. Esse changeling name a gente mantemos assim, tá? New password required. Aqui a gente vai colocar o username. msousacode@gmail.com. E vamos informar um novo password aqui. Eu vou colocar assim, ó, novo pass, colocar a política de senha, ela exige um caractere especial e números, né? Então 1, 2, 3. E temos que informar a sessão. Essa session, ela tá aqui, ó. Então lá no front-end, esse fluxo aqui ele tem que ser feito, tá? E aí ele faz uma segunda chamada. O usuário digita a senha nova que ele quer, que é da preferência dele, e aí a segunda chamada é feita aqui. Mas antes de realizar essa segunda chamada, eu quero mostrar um truque para vocês aqui no terminal. Se eu digitar, deixa eu pegar minha colinha aqui, eu sei o comando, tá? É AWS, mas eu não quero errar na frente aqui de vocês. Mas vou arriscar, é AWS History Show. Se eu digitar isso aqui,
ele me mostra a chamada aqui que foi feita, né? Ó, a gente começa aqui, ó. A gente tem um JSON, tem um serviço aqui que foi chamado, que é justamente esse initiateAlf. A gente confere aqui, ó. Tá vendo? A gente tem mais detalhes aqui do HTTP request, né? A gente tem aqui, ó, o URL que foi enviada, foi para cá. Lá na chamada no terminal, tudo isso aqui não é visível, né? Mas aqui a gente consegue ver os detalhes. Então, por isso que eu quis mostrar para vocês essa parte aqui do AWS History Show, que aí vocês utilizam esse esqueleto aqui para as próximas requisições que vocês for utilizar, esses outros serviços, né? Vocês forem utilizar, e aí vocês conseguem ampliar os detalhes com esse comando. Tá? Interessante vocês saberem disso. E aí, continuando aqui, a gente vê que foi um post, o header dele, isso aqui é muito importante, isso aqui. É tanto que lá no Postman, como quando eu for fazer o exemplo do Postman, a gente vai ter que passar isso aqui no header, senão não vai funcionar. E toda chamada que for fazer, eu achei muito interessante esse padrão aqui que foi chamado, porque geralmente a gente coloca na URL barra alguma coisa aqui, por exemplo, seria barra init, né? Seria assim, deixa eu só montar aqui no Sublime. A gente teria isso aqui e esse serviço aqui, né? Eita. A gente teria assim. Mas aqui ficou diferente, ficou um estilo bem legal, eu gostei. O serviço ele não vai aqui na URL, ele vai no header aqui, ele vai nessa chave, dessa forma. A gente vai ver que a gente muda, só vai mudar isso aqui, ó. Bom, beleza, mas vamos lá, né? Vamos acelerar aqui porque dá para ficar a noite toda, a noite toda aqui, né? Então vamos lá. Beleza. Voltando. Fiz aqui, recebi a minha sessão, montei agora a resposta do desafio. O usuário ele definiu uma nova senha e ele vai trocar essa senha. Eu já sei que essa requisição aqui ela não vai funcionar porque a sessão já expirou, tá? Essa sessão aqui ela dura só 3 minutos. E já passou 3 minutos aqui que eu fiquei falando. Aí, ó, ele falou ó, que a sessão está inválida, a sessão é expirada. Então a gente pede uma nova sessão. Colocamos aqui, recebemos uma sessão nova. Copiamos. Vamos substituir aqui. Vamos colocar aqui. Beleza. E aí, vamos fazer a chamada agora. Vamos colar. Beleza. Notem que agora ele já até fez o login do usuário, ele trocou a senha do usuário, fez a troca da senha e devolveu os tokens. O Access Token, devolveu aqui um token para atualização, né, do token e um token ID. Vamos ver aqui o AWS History. Nossa, show. Beleza. Olha a chamada aqui como ficou. Aí ele manteve a URL, só que no header ele troca. Cadê? Fez aqui. Eu não tô vendo troca aqui do header.
Tá, ele trocou aqui a operação, beleza, essa aqui. Aí ele fez tudo isso aqui e tal. Ah, tá aqui, ó, que atrapalhou esse hash grandão aqui. Ó, notem que ele muda aqui o target, ó. Ele colocou agora admin responde, né? To Alf, changeling. Ele trocou, né? Ele trocou. Então isso aqui que eu achei muito interessante. E o padrão vai se repetir para as outras chamadas, tá? Bom, galera, por enquanto, para essa aula, eu só queria demonstrar essas chamadas, demonstrar para vocês como que é feita via terminal. No próximo vídeo eu vou demonstrar como faz via Postman, beleza? Postman vai ser o mais comum assim de se usar, mas era interessante também, eu não podia deixar de mostrar essa ferramenta aqui para vocês, que eu sei que algumas pessoas vão utilizar dessa forma para poder verificar depois a chamada ali com aquele comando AWS History Show. Beleza, galera? Obrigado por estar até agora assistindo as aulas e a gente segue para a próxima videoaula. Valeu, muito obrigado.